Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com um entrevistado especial, vulgo Bronson. O Bronson, conheci ele tem um canal no YouTube chamado Rádio Extremo Tradicional. O link está na descrição do vídeo. Então, caso esteja assistindo essa live depois aqui, é só se inscrever no canal dele, para quem gosta de nacionalismo, rock, treta e brigar com comunista. Eu acho que o canal dele é uma boa pedida. E ele também está trabalhando em abrir um blog e escrever uma revista nacionalista, que é o que a gente vai bater um papo aqui sobre nacionalismo e tal. Mas, Bronson, pode se apresentar um pouquinho aí para a galera, trocar uma ideia? Boa noite, Vietnã. Saudações da Rádio Extremo Tradicional. Fala, Euclei, beleza? Pode meter bronca, Bronson. Pode meter bronca aí, se apresenta aí, que lugar você fala, desde quando você se considera nacionalista, qual que é o foco do Quem seu tá canal? falando com vocês, peraí, quem tá falando com vocês é o Bronson, né, rapaziada? Euclei é um amigo meu aí de um tempo aí, comecei a conversar com ele pelo YouTube, né, como a gente faz conteúdo de skinhead aqui no YouTube, são poucos, né, geralmente os contatos vão se conectando, né. Eu sou nacionalista desde meus 14 anos de idade, né? Idade que eu conheci o movimento. E é isso, rapaziada. Tá no YouTube há quanto tempo, Bronson? Cara, eu faço conteúdo desde meus 14 anos, por incrível que pareça, né? Eu tinha também um outro canal chamado Portal de Músicas Skin Punk, né? Que postava muita música boa, Comando Blindado, postava até música da Stuka, né? Postava Carbonários, várias bandas skins, né? Mas todas com enfoque no nacionalismo, né? Com enfoque no nacionalismo e no anticomunismo. Eu nunca perdi isso. Eu tenho. Tipo, é uma essência minha que eu tenho desde meus 10 anos de idade, que é o anticomunismo, né? Nunca gostei de comunista, cara. Nunca. Só garotos podres. Garotos... Não, esse comunismo até vai. Esse aí até vai. Papai Noel, velho, Batuta, rejeita os miseráveis. Isso não tem como não gostar. Tem como não. O Rocha tá perguntando se tá ao vivo. E aí, Rocha? Tá ao vivo. Se quiser entrar, cola aí com a gente. Mas aí tem que pôr o rostinho bonito para aparecer. Estamos ao vivo, sim. O Rocha lá do grupo lá. Do grupo É o Rocha do grupo, é? É, o Rocha do grupo. Cara, você falou, a sua história é a mesma que a minha, praticamente. Eu, com 16 anos, podemos assim dizer, lá com meus 15 para 16 anos de idade, eu com 14 para 15 conheci o movimento punk, né? E dali comecei a ouvir algumas músicas skin, o tradicional, Vírus 27, bandeira de combate, Bota Gasta, o Tumulto 64, né? E nem sabia que essas bandas eram dos anos 2000, né? Só o Vírus 27 que não, e o resto das bandas é tudo dos anos 2000. Isso ali por volta de 2005, 2006, 2004 eu tinha 12, 2005 13, 2006 14, por volta dos 14 eu conheci isso aí, e eu comecei a ouvir, cara, eu cantava isso na sala de aula, cantava Garotos Podres, Gritando HC é punk, mas cantava lá, aí comecei a cantar Tumulto 64, mano, tinha até uma mina que falava assim, Adolfo, essas músicas suas aí, cara, serve para escrever trabalho de escola. Eu falei, serve, véio, porque era tudo sobre história, né? Aquele, meu povo, nunca se esqueça dos anos de chumbo, anos de violência, sequestros guerreiros, falando sobre o terrorismo comunista, né? Que tentaram tirar o nosso orgulho brasileiro. É boa demais. Aquele Corações Paulistas. Então eu cantava essas bagaceiras na sala de aula e rachava o bico, né? Então, assim, a sua história não é muito diferente da minha, né? Então, a gente não é muito diferente. E é engraçado, cara, porque hoje eu tô... No 1º de janeiro eu vou fazer 33 anos de idade. Acho que você não tem nem 20 ainda e você passou pela mesma coisa, né? E sabe mais até sobre certas coisas da história que eu não sabia. Então, porra, eu acho da hora isso aí. Muito obrigado, viu, cara? E esse peito aberto que você tem aí para escrever blog, essa vontade de escrever...
Inclusive, cara, a gente tem que dar um jeito de abrir seu blog logo para você publicar o primeiro artigo que você fez lá de 20 páginas. Ficou bom, né? Para a gente estar divulgando aqui, entendeu? Ó, o Rocha falou assim, tem que ser bonito para aparecer, mas quem gosta de homem bonito é viado, rapaz. Cola aí, ó. Vou mandar o link. Mas é por isso que ele não tá na live. É por isso que ele não tá na live. Deixa eu pegar aqui o link. Eu vou mandar lá pro... Opa. Deixa eu pegar aqui o link, eu vou mandar para ele. Mas como é que um moleque no interior do... Acho que é Pará, né? Você mora no Pará? Não. Eu tenho família no Pará também, mas Piauí. Piauí. Um cara no Piauí decide usar coturno militar e dar um rolê pela cidade, né? A sua cidade não é nem grande, né, Deus, eu acredito. É um pouco grande até. Então já é. Teresina, né? Capital. Eu tenho amigos daí. Mas eu quase não tenho skinhead, cara. Quase não tem skinhead aqui. Poucos. Mas eu tô colocando aqui lá no grupo, lá, caso alguém queira participar, tá? Ó, caso alguém quiser participar da live aí, ó, Rocha, alguém quiser aí, tamo junto aqui, tá? Na verdade, o entrevistado tem que falar mais. Então, o meu amigo Bronson, você tem que soltar um pouquinho a voz aí, senão eu vou falar aqui que nem louco, né? Mas isso que você comentou aí, cara, é algo natural, porque o skinhead, ele é muito comum em grandes cidades. Então, em grandes cidades você encontra uma quantia maior, é mais fácil de você encontrar skin. Você saiu de cidade grande, então, você saiu de cidade grande, já não tem. Você encontra punk, metaleiro, pagodeiro e tudo isso que se encontra normal. Mas o skinhead, ele é algo muito, muito comum à cidade grande. Cidades pequenas, na minha cidade, eu acho que eu era o único. Depois eu encontrei com outro parceiro, a gente formou um grupo. Chegou a bater 8 pessoas no máximo. Mas é isso. Depois eu morava em Leme, depois mudei para Maringá. Eu era eu e mais um eram os únicos da cidade, uma cidade de 400 mil habitantes, né? Então, assim, desde os anos 2000, sempre foi pouco. Sempre foi pouco. O rolê, desde os anos 2000, foi pouco, e principalmente os anos 2000 foram muito cruéis, né? Teve o cara lá, aquele grupo de careca que derrubou lá os punk, um perdeu o braço, outro perdeu a vida. Teve outro que bateu no Edson Neres, né? Exato. Então isso aí foi minando o movimento. E fora que, assim, o ganguismo, ele morreu nos anos 90, né? Graças a Deus, né? O pessoal gosta, né? Eu digo graças a Deus, cara, porque isso acaba com o movimento. Violência acaba com o movimento. Mas o ser skin, ser punk, tá no ganguismo. E assim, quando eu digo ganguismo, é você andar com a galera, dar um rolê com a galera. Não tô dizendo nem no ganguismo de você arrumar confusão com outras pessoas, mas você dar o rolê com a galera. Isso era muito comum nos anos 80, os anos 90, que era o quê? Você tinha briga de bairro. Bronson, é inimaginável isso para você, talvez. Mas a galera que morava assim, tipo, o cara mora no centro, o outro mora no bairro tal, tinha briga, velho. Dava treta. Então, o ganguismo, o bairrismo, ele era muito comum. Só que isso, com o passar dos anos, foi se perdendo, né? Primeiro, por causa de facção. Organizações criminosas foram engolindo tudo. Então, isso já matou um pouco. Segunda coisa, a própria internet. A internet, ela mudou nossa relação. Então, hoje, um garoto com 16 anos de idade, ele não vê necessidade de dar um rolê na rua. Ele abre o celular dele, ele assiste o que ele quiser, o desenho que ele quiser, o filme que ele quiser, ele conversa com quem ele quiser, do hall de amigos. Nós não! Pô, nós mais antigos, principalmente dos anos 2000, você queria dar um rolê, bicho, você tinha que bater na porta do amigo, entendeu? Você tinha que ir lá na casa do cara, descobrir onde o cara morava, bater na porta dele para chamar para dar um rolê. Entende? Então, são coisas culturais que matou a caminhada, matou esse rolê em grupo. É isso. Precisa conversar alguma coisa aí com alguém aí? Não, tá de boa, Clay, tá de boa. Não? Então, é isso. Então, é outra era, é outro momento. E eu acho que, assim, a gente tem que saber aproveitar. Quem
Quem é dos anos 70, dos anos 80, 90, tem que aproveitou. Dos anos 2000, aproveitou. Agora, é outro momento, é outra mentalidade, é outra caminhada, entendeu? Agora é outra coisa, cara. As gerações não são mais as mesmas, né? É a geração miojo, tudo instantâneo, né? Tudo rapidinho, né? É a geração que não Cara, tem um pingo de tradição, não tem um pingo de honra, né, cara? É assim. e isso sempre foi. Você encontrar pessoas que têm amor pela nação ou que têm preocupação com a política é raro, é pouco. É pouca gente, Bruno. É pouca. Nunca foi muito. Sempre foi um doido careca, tipo eu, o outro ali, mas nunca foi muito. Não se engane, não ache que é de agora, que é uma coisa da sua geração. Isso aí, ó, entendeu? Eu não falo só de nacionalismo nem de patriotismo, eu falo, tipo, de você ter honra mesmo, de você ter firmeza no que você acredita. Tipo, hoje as pessoas são muito amorfas, né? Nem um amigo meu falou, né? A geração muito amorfa. Uma hora tá acreditando numa coisa, outra hora tá acreditando em outra, né? É um negócio muito doido, né? Mas isso é natural do brasileiro. É natural do brasileiro. O brasileiro, ele não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e tem raiva. Entendeu? E tem certos assuntos que o brasileiro não quer saber. Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Isso aí, você vai trabalhar com pessoas em empresas, você vai trabalhar com as pessoas, você vai descobrir isso aí, parceiro. Não é uma coisa só de um amigo, não. É geral, o brasileiro em geral é assim. Eu trombo com um cara que tem 40, 50 anos de idade que não quer nada com nada da vida. Tudo que o cara quer fazer é trabalhar, pegar o dinheiro dele na sexta-feira e gastar com cachaça. E, e nada contra. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro e com a sua liberdade. Só que aí você vai Mas conversar cada com um um quer cara. com as suas consequências, né? Só que um cara desse, você vai conversar com ele sobre política e o cara vota no PT. Entendeu? Aí como E é o que você voto desse explica? cara vale a mesma coisa que o meu e o seu, né? Exato. Só que o problema é que você tem muito mais cara com esse traço de perfil do que com o nosso. Ponto. É isso, cara. Então é cultural. Então é uma coisa que o Lavão sempre falava isso. A gente tem que mudar a base, não é a política. Não adianta nada você se candidatar a governador, eu me candidatar a governador, que a gente não vai mudar a política. Não adianta votar no Bolsonaro, não adianta votar no cara de direita. Nesse momento é importante, mas não adianta você acreditar e você jogar a sua responsabilidade para ele. Porque o que acontece? Enquanto tiver gente votando em Boulos, né? Votando em Pablo Marçal, votando em petista, em pessoalista, em PCDBista, enquanto existem pessoas que votam nesse tipo de gente, não vai mudar, porque são eles que elegem a classe política. A classe política ela só reflete aquilo que o povo é. Temos um ladrão na presidência? Temos um ladrão na presidência. Mas olha para o brasileiro. O brasileiro, se ele achar uma carteira na rua e tiver 50 reais, ele rouba a carteira. Ele Não rouba o quer nem dinheiro e joga. saber de quem é, né, cara? Entendeu? Assim, se a gente achar 50 reais na rua é uma coisa, mas se achar 50 reais dentro de uma carteira. É Minha outra esposa, coisa. minha esposa perdeu meu cartão de débito. Ele é passar na maquininha, ele não precisa de senha. Cara, minha esposa ficou preocupada. Porque, pô, a gente já não tem dinheiro. E as moedinhas que tem, alguém vai lá e passa e leva embora. Não é? Isso é, Então, cara. então, veja que o problema não é o Lula ser presidente. O problema é 52 milhões de brasileiros saber que o filho da mãe é um ladrão, corrupto, que estava preso e votar nele. Meu ladrãozinho vai voltar de novo, o pessoal falava. Aqui no Piauí tem muita gente assim. Entende? Não, aqui em São Paulo é a mesma coisa. Você chega aqui, por mais que o paulista do interior seja mais conservador, mas você sempre encontrava aqueles doidos que votavam no PT. Que vota e defende e fala, não, o PT é bom. Aí, ó, dólar 6,70. Mas eu não compro dólar mesmo, né? Tudo ficando Não caro. como o dólar, né? Tudo ficando caro e o cara falando que é o paraíso. Professor. Adolfo, ó, Ah, tá ligado à Rússia, tá em guerra? Que sim. tá em guerra, né? Então, a Rússia tem muito imposto já. Só que o Brasil tem mais imposto que um país em guerra, cara. Tem mais imposto que na Rússia. Lá o É, poder de compra deles é bem maior que o nosso, cara, ainda. Pelo amor de Deus. rapaz, é assim, ó.
Vou contar essa história para você e a gente vai rachar o bico de dar risada e chorar junto aqui. A gente declarou a independência de Portugal porque existia uma expressão chamada quinto. Sabe quando a pessoa manda você pro quinto dos infernos? O quinto. O quinto é uma expressão que... Isso é o 20%, né? 20% de imposto que os portugueses cobravam do ouro nosso aqui. A gente chamava isso dos quintos dos infernos. Aí o brasileiro esperto falou assim, não, cara, eu não vou dar 20% de imposto de ouro para português nenhum, não. Vou declarar a independência. A gente foi lá e declarou a independência. Hoje nós pagamos 40% ou 50% de imposto para nós mesmos. Então nós não precisamos de um português roubando a gente. A gente se rouba. É. Se for, era mais fácil a gente voltar a ser colônia de Portugal e pagar 20% de imposto, cara. A gente tava no lucro. Mas não. 20%? Me dê, papai, me dê. Entendeu? Hoje é tudo. Você paga imposto até no que você compra e no que você vende, cara. Paga imposto até na herança. Cara. Mas pode parecer que não, mas o aumento de imposto ele é projetado para isso. E aí, Pita, bora dar um pito, Pita? Nosso amigo Pita aqui. O inscrito do Salve, canal. Pita. O que acontece é que a gente pensa que não, mas o segredo é que, na verdade, o aumento de imposto ele é proposital. Porque, pensa comigo, Bronson. A moto que eu tenho uma moto, uma bizinha, sem cilindrada, tenho ela há 13 anos. Essa moto, ela não é minha, ela é do Estado. Porque eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar tudo que você imaginar de imposto, você tem que pagar. Claro que tem o imposto da rua e tem o de licenciamento e tem aquele imposto que é quando você sofre um acidente. Tranquilo. E na CNH? Então. Só que o problema é que a moto não é minha. Se eu não pagar os impostos, como não está pago, se eu não pagar os impostos dela, um guarda pegar, o policial pegar, o Estado leva embora a moto. Mesmo ela estando no meu nome, mesmo ela não sendo roubada. Mesmo eu pagando 50% de imposto na gasolina. Se o guarda pegar minha moto, ele leva embora. Então a moto não é minha. Então eu trabalhei, na verdade quem trabalhou foi minha esposa, pegamos um acerto, comprou uma moto. Foi trabalhado com dinheiro, suor, com acerto, comprado a moto, e a moto não é minha. A moto tá no meu nome, mas não é minha. E se alguém clonar a minha placa, eu recebo a multa. O imposto, ele é programado na cabeça do comunista, o plano do comunista, o plano do Haddad é isso. Ele aumenta o imposto e torna tudo do Estado. Time comunista. O Brasil não é mais capitalista, de fato. Ele é um regime semi-comunista. Socialista. Ele é semi-socialista. Entendeu? A gente é mais socialista do que a União Soviética. Com certeza. O Estado domina bem mais do que a União Soviética aqui, para falar a verdade. É planejado, não é à toa. Não é à toa. É proposital. Não é, não tem dinheiro. Dinheiro tem. O Bolsonaro não deixou as contas em dia? Não deixou tudo em dia? Não. O que eles estão fazendo? Gastando esse dinheiro para corrupção, para alimentar o que eles fazem, Sacanagem. e aumentando imposto na gente para fazer o quê? Para aumentar a quantia de pobre e tirar nosso poder de compra e escravizar a gente. O aumento de imposto é proposital. Não sei se você parou para pensar por esse lado, mas... Não, eu já parei para pensar um pouquinho sobre isso. E faz sentido isso. O Enéas, mano, ele já avisava sobre isso. Ele avisava, ele falava, cara, dinheiro tem. A gente, o tanto de dinheiro que a gente dá pro FMI, que é o FMI. Fundo Monetário, a gente reconstrói uma Europa por ano. O dinheiro que o governo brasileiro dá para fora, De que a juros gente e paga, amortizações, né? a gente constrói uma Europa por ano. A gente constrói uma Europa por ano. Para e pensa, se o brasileiro fosse um pouco mais ligeiro, a gente construiu um país poderosíssimo aqui, mas a gente não faz. A gente paga o quê? Uns 2 trilhões de reais por ano. Só para juros e amortizações da dívida pública. Ó,
Enéas era o louco que queria construir uma bomba atômica. Mas, exatamente, é a coisa mais lógica a se fazer, parceiro. Vou dar Um um país exemplo como para o nosso não tem uma defesa dessas aí. Não, olha só, Braulio. Primeiro, a tecnologia para construir uma bomba atômica ela é extremamente essencial para a geração de energia. Ter o controle nuclear é extremamente essencial. Então, por exemplo, nós quase não temos domínio. A gente tem mineral radioativo, mas a gente não tem o domínio. Construir uma bomba atômica melhoraria o nosso domínio. Segundo, uma historinha bem simples. Você está andando na rua, vê um cara grande para cima de você. Tem um cara grande, tipo, imagina uma criança magrinha, tipo 2 metros de altura, 140 quilos, já assim, magrinho. E o cara vem para cima de você. Você vai sair no soco com o cara? Não. Você vai querer ter um 38 no bolso. Que aí você saca o 38, acabou o tamanho do homem. Ok. Pá, resolve. A mesma coisa é a biribinha atômica. O Brasil, a gente tem a mania de ser pacifista. Tranquilo, isso é uma coisa excelente. O Brasil ser visto como um país pacifista, o exército brasileiro é respeitado lá fora. Tanto que tem países que preferem que o Brasil chegue, né? O Brasil atua dentro da ONU. Isso é muito positivo para a gente. Em missões de paz, o melhor exército que eles chamam é o brasileiro. Porque, assim, beleza. Só que é o seguinte, você também não pode deixar qualquer um vir no Brasil e dar um soco na sua boca. O Brasil não é respeitado, qualquer pessoa quer desrespeitar a gente. Por exemplo, a França depende da comida nossa. O que os franceses estavam falando? A carne brasileira não serve para nada. A carne brasileira não atende nossos padrões de qualidade. Um quinto, a cada 5 pratos de comida no mundo, um é brasileiro. Um é brasileiro. A França depende dos nossos grãos. A França depende da nossa carne. A França depende. Não é uma questão se eles querem ou não, se atende de qualidade ou não. Eles precisam comprar carne nossa. Eles precisam comprar grãos. Só que o francês, ele se sente no direito de ofender o brasileiro. E, cara, eu gosto pra caramba da França. Eu gosto bastante da produção literária dos franceses. É muito importante, né? Influenciou muito a educação brasileira. Mas o cara, o francês lá, se sente no direito de tirar onda com a cara do brasileiro. O inglês, o alemão. Entendeu? Então, assim, agora, se a gente tivesse uma biribinha atômica, a gente falava pro francês assim, bonjour, mon ami. Biribinha atômica eu não sei, parceiro. E a gente ainda fica com a Guiana Francesa que é cheia de ouro, hein? A Guiana Francesa tem que ser nossa de novo. Não, nunca foi, né? Mas imagina, se o Brasil tem a biribinha atômica, a gente pode falar isso sem problema nenhum. Agora, por que eles falam que querem? Porque aquilo, o Brasil tem a fama de ser pacifista, tranquilo, e que a gente não tem a bomba atômica. Então a gente vai discutir o que com os franceses? Os franceses vivem de energia nuclear, basicamente, também. Né? Então, é mais fácil a França ter a bomba nuclear do que a gente. E aí? Eu acho que eles têm um arsenal nuclear bacana também, a França. Como? Um arsenal nuclear bom, eu acho que eles têm. Então é por isso que o cara fala assim, vocês calam a boca e metem uma bomba na gente aqui. E aí, a gente faz o quê? Nada. Entendeu? É isso uma questão de soberania, isso. Né? É uma questão de soberania, de controle. Né? O problema é que países ricos não querem que o Brasil tenha domínio. E o que acontece? Os nossos políticos também não querem que o Brasil tenha domínio. Não querem. Essa é a verdade. O Brasil, eu sempre falo para todo mundo, o Brasil foi projetado para dar errado. Não foi projetado para dar certo. Foi projetado para dar errado. Porque sempre vão dar um jeito de boicotar para a gente não ir para frente. Quando a gente está querendo ir para frente, todo mundo começa a atrapalhar. É os países ricos, é o próprio brasileiro sabotando. A gente nasceu para ser sabotado. Ponto. Por quê? Porque precisa da gente plantando e de joelho. É isso. Desde que a gente seja o fazendor do mundo. A gente é a fazenda do mundo. Então, a gente não pode desenvolver nossa própria tecnologia. Cara, somos, acho que, a 6ª maior economia do mundo de carro. Por que nós não temos uma empresa brasileira, de um empresário brasileiro que tem o seu próprio carro? Nós tínhamos o Gurgel, né? O que fizeram com o Mas Gurgel? boicotaram, né? Acabaram com a indústria dele, né? Exato.
Então... E hoje os carros da Gurgel você vê que o povo chama de carroça, né? O pessoal não gosta muito. Mas é justamente porque os caras boicotaram o carro dele. E o cara já falava de carro elétrico lá na década de 70, 80, pô. 80. Pois é, cara. Ó, quantos anos o brasileiro estava adiantado. Olha a mentalidade do cara. Enquanto todo mundo estava preocupado com gasolina ou criar carro a álcool, o cara já estava pensando no carro elétrico. Justamente. Então, o brasileiro, ele tem um potencial absurdo. Só que a gente é boicotado. A gente é boicotado. E a gente é boicotado por nós mesmos. O rádio. Eu estava vendo uma postagem, um artigo. O rádio foi criado por um cara lá. Só que 2 anos antes, teve um padre brasileiro que desenvolveu o rádio. Ele desenvolveu as ondas sonoras, ele transmitiu a voz dele igual estamos fazendo aqui. Só que sabe o que fizeram? Mas sabe o que fizeram com ele? Destruíram a criação dele e falaram que ele estava fazendo a obra do demônio. Aí 2 anos depois surge lá um estrangeiro, faz a mesma coisa que ele. Cara. Pô, fundamentalismo religioso é foda. O problema não é o fundamentalismo religioso, o problema é uma realidade complicada. O brasileiro, ele é invejoso. É aquilo que eu estava comentando contigo. O cara estiver fazendo alguma coisa, o cara fala, não, vai dar errado. Não, que precisa melhorar. Não, que não tá bom. Mas ele mesmo não está produzindo nada melhor. E se você fizer e dar certo, aí que o cara vai ficar mais puto ainda. É isso. O brasileiro, em geral, é assim. Você vai ter aquela galera que vai te apoiar, que fala, não, vai, segue em frente, faz isso, faz aquilo. Tem cara que vai te apoiar, mas esses são poucos, porque o invejoso é a maioria do Brasil. A inveja é cultural. Você compra um carro, todo mundo fica com... o cara lá tá roubando droga, o Bronx tá vendendo droga, e assim vai. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter aquele invejoso. E o brasileiro, ele é invejoso assim. E ele boicota o outro. Quando a gente sai, vai para fora, sabe quem é que dá mais calote no brasileiro? Lá fora, Estados Unidos, Inglaterra? O brasileiro. O brasileiro entrega outro brasileiro para ser deportado. Sim. Enquanto que os caras de outros países, eles se unem e se formam, tipo os mexicanos, eles favorecem, né? Um ajuda o outro, o brasileiro não. Se chegar outro brasileiro, você tem documentação? Não, não tem. O cara liga para o governo americano e lá. O serviço de imigração, né? Exato. E o problema é que quando o brasileiro, ele é tão difícil a gente fazer as coisas aqui, que quando a gente começa, ninguém para o brasileiro. Tanto que os melhores, os estudantes mais requisitados nos estrangeiros, quando chega um brasileiro, os caras respeitam, porque falam, se o cara chegou aqui é porque ele é foda. Faculdade, os caras amam o estudante brasileiro. Faculdade, os caras amam o estudante brasileiro. Sim, cara. Entendeu? Por quê? Porque o brasileiro... que estuda. Não, sim. Mas o brasileiro que se destaca, ele se destaca muito. A média nossa, a massa nossa é burra. Mas aquele cara que se destaca um pouquinho, pode ter certeza que esse cara vai voar. Entendeu? Sim, cara. Inclusive nesses cursos de matemática, de engenharia, todos esses cursos aí são muito difíceis. Cálculo 1, cálculo 2, são matérias muito difíceis, né, cara? E quando o cara se destaca, geralmente ele é um gênio, né? Não, mas porque todo mundo é burro, então o cara que sabe fazer 1 vezes 1 já tá se destacando. Ei, mas alguém tinha mandado um comentário aqui. Qual que você quer que eu... O Braulio. É outro cara que tinha mandado antes. Fatos da Bíblia? Não, o Pinta falou... Tamo junto. É que aqui, ó. Boa noite. O Brasil sempre será esse pequeno país emergente, independente dos grandes países. Sempre. Sim. A gente pode mudar, talvez, né? Quem sabe, mas é um negócio para longo prazo, para se pensar a longo prazo, né? E depende muito da criação que você dá também para seus filhos também, né? Tem que criar eles não para ser uma geração hedonista, tem que criar eles para pensar no desenvolvimento do seu país, né? Eu fui criado assim, eu fui criado no patriotismo, né? Não sei você, Clay, mas meu pai sempre me criou para amar o meu país, né? Por isso que eu tô aqui agora. Uhum. Eu nunca fui muito ensinado a amar meu país, não, mas o problema é que eu acho que é algo do indivíduo. É algo do indivíduo. Não tem como você falar assim, Adolfo, você não vai ser... Eu, por mais que eu critique bastante o ser brasileiro,
e discordo, eu acho que o Brasil não vai para frente mesmo, é um projeto que está fadado a dar errado. Então, eu tenho uma filosofia mais separatista hoje, mas a gente ama, pô. Eu amo meu país, eu amo o Brasil. Cara. Eu tenho amigos pessoas que estão aqui, que são da Amazonas, de outros estados, que, pô, é irmão, a gente é do mesmo país. Só que eu sei que o sistema imposto a nós não vai funcionar. Sim, Não vai. é um sistema Não que vai. não dá para funcionar, cara. Feito para dar errado, né? Exato. Aí, ó. Você responde ou eu respondo, ó. O Braulio. O Brasil não tem que ficar gastando dinheiro com armas e bombas, e sim tirar o povo da miséria. Tem que gastar com os dois, cara. Tem que gastar com os dois. Parceiro, assim. O Brasil não vai gastar dinheiro com bomba, com arma e bomba. Tá. Aí o Lula não, o Bolsonaro, não foi bem o Bolsonaro que quis, mas o Senado brasileiro, qual que é o nome dos deputados? A Câmara de Deputados, aprova lá a ajuda emergencial de R$600 cada um. Aí o brasileiro pobre ganha os R$600. É para o cara fazer o quê? Comprar comida, pagar aluguel, pagar uma conta de água, comprar um gás, né? Para ele gastar esse dinheiro dele com isso. O que o cara faz? Gasta no tigrinho. O brasileiro está na miséria. Vai lá, o brasileiro está na miséria. Eu vou dar um exemplo. O cara vai lá, trabalha segunda a sexta-feira, isso como trabalho, pega o dinheiro dele na sexta-feira, o que ele faz? Vai pro bar beber e gastar com sinuca. Jogar baralho. Aí chega na segunda-feira, o cara não tem comida. Coitado dele, né? Coitado do cidadão, né? Então, Braulio, existe a questão do seguinte, tem pessoa que está na miséria porque ela quer. O cara fuma lá 2 maços de cigarro por dia e não tem dinheiro para nada. Porque quer. E são pessoas com habilidades de trabalho e tal. Então, assim, muitas vezes a pessoa está na miséria, não é porque é culpa de alguém. É isso. Outra coisa, é o alto imposto. A gente compra 2 sacos de feijão, um a gente comprou para o governo. É isso. Um a gente comprou para o governo, porque você compra lá, você paga lá R$7 no saco de arroz, R$3,50 de imposto. Não era para ter imposto sobre comida. Não era para ter imposto, cara. Tá R$6 a gasolina. Pode pôr certeza que R$4 é de imposto. A gasolina que sai daqui vai para o Paraguai é mais barata lá do que aqui. A gasolina que é produzida aqui, levada para o Paraguai, é mais barata no posto lá do que aqui. Isso eu sei porque eu morei no Paraná. E a mesma gasolina num posto brasileiro e no posto Paraguai, que era só atravessar a ponte, era a mesma gasolina, vinha do mesmo lugar, só que no Paraguai era mais barato. Por quê? Imposto. Tá vendo? Outra coisa, seu Braulio, é o seguinte, cara. A miséria, no mundo todo, querendo ou não, vai diminuir. Vai diminuir. Porque, querendo ou não, a tecnologia vai aumentando e o poder de compra das pessoas, querendo ou não, foi aumentando ao longo do tempo. No mundo todo eu falo isso aqui. A miséria no meu estado, que é o Piauí, que inclusive o pessoal fala que é um dos estados mais pobres do Brasil, diminuiu muito. É que é assim, Braulio. Braulio não, Bronson. As coisas melhoraram, né? O capitalismo ele evoluiu. O capitalismo de hoje não é mais o capitalismo do século XX. Entendeu? Como que eu posso concluir ou dizer o que eu quero dizer? Vamos supor, década de 90, 80 e 90, tinha muito nordestino que vinha. A minha esposa é cearense. Você teve muito nordestino que veio da década de 60, 70, 80 e 90 para São Paulo, porque não tinha emprego, não tinha estrutura no Nordeste. Só que a tecnologia fez o quê? Criar a máquina de cortar cana. Então, por exemplo, eu vi muita gente indo cortar cana. Hoje já não tem mais isso. Porque a máquina vem e corta cana. Então, tirou 90% dos empregos. Então, a tecnologia ela meio que desempregou essas pessoas. É claro que elas se realocaram em outros locais, né, em outros tipos de trabalho. Mas o poder de compra nosso diminuiu, Bronson. Vou te dar um exemplo. Uma Titan 160 da Honda, uma moto padrão brasileira, padrão. Se você for financiar ela na Honda, se for comprar ela no dinheiro, sai R$24 mil. Se você for financiar, sai quanto? Quase 60 mil. Caraca. Então você, com 18 anos de idade, recém-habilitado, não sei se você tem habilitação, mas você completou 18 anos,
Você quer tirar uma Honda? Hoje é muito mais difícil você tirar uma Honda do que o cara nos anos 80. Por quê? Nos anos 80, o cara trabalhava um mês e ele comprava um carro. Doido, né? Sabe o que é? O teu avô, pode perguntar para ele, aqui em São Paulo, pelo menos, o cara que trabalhava, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, o cara trabalhava um mês, ele tinha dinheiro para comprar um carro. Hoje não é possível isso. Queria ter esse sonho aí, trabalhar um mês já poder comprar um carro já. Aí é... Muitas vezes a geração mais velha cobram de você, cobram da gente. Ah, você não tem sua casa ainda. Mano, quanto que tá uma casa hoje? Você não compra, você vai pagar 30 anos uma casa. Justamente. Não dá mais. Então, o nosso poder de compra diminuiu. A gente tem acesso a coisas melhores, assim, tipo, alimentação hoje é melhor. Acesso ao estudo, acesso à informação. Isso é melhor. E eu considero isso muito importante. Só que, assim, bens como carro, moto, casa, não é para todo mundo, não, cara. Tá muito difícil. É muito mais difícil do que 30 anos atrás. Cara, mas aqui no Nordeste, acho que aí no Sudeste diminuiu, mas aqui aumentou. Antes era pobreza extrema aqui mesmo no Nordeste. Aqui era um bagulho doido. Eu sei, eu morei em Pernambuco 4 anos. Entendeu? Bacana. Entende? Então, mas diminuiu, claro, melhorou para você. Mas, por exemplo, antes, se você podia comprar um terreno de 1.000 m² aí com o trabalho que tem na sua região, hoje já não dá mais. Entendeu? Verdade. Hoje já não dá mais. Primeiro porque são 6 bilhões de pessoas. Não, acho que não, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Então tem mais gente, então a terra é mais valorizada. Muitas coisas melhoraram, mas é aquilo que eu te falei. Tenta financiar uma Titanzinha 160 2024 aí para você ver. 24 mil, quase 60 mil de financiamento. Deus 60 mil. Entendeu? Então Uma moto. E assim, não é a varetada de 2004. A minha vizinha, por exemplo, tenho ela desde 2012. Ela é de 2004 e eu tenho ela desde 2013. No final de 2012 e início de 2013. Eu rodei com a moto 12 anos, fui fazer o motor dela esse ano. 12 anos com a moto, fui fazer o motor dela esse ano. A Titan, tem Titan 2017, 2016, que os caras já estão tendo que fazer o motor dela. 5 anos rodado. E a minha vizinha rodou, hein? Rodou. Então, você vai pagar 25 mil numa moto que daqui 4 anos você vai ter que fazer o motor dela, querendo ou não. Obsolescência programada, né? Uhum. Entende? Então, eu sei que isso acho que vai além do nacionalismo, mas uma coisa que a gente tinha que começar a pensar, que o brasileiro tinha que começar a pensar mais, é se instruir, parar de votar em corrupto e começar a pensar em si mesmo. É isso. É isso. Enquanto a gente votar em corrupto, meu amigo, vai ser o que é. E não tem como. Em off eu te falei, ó, o MBL era o único partido de direita verdadeiro no Brasil. Só que isso, eu te falei um mês, 2 meses atrás. Quando eu vou ver notícias sobre o MBL, os caras já estão aceitando fundão eleitoral, já estão com o mesmo discurso do como que é o nome Centrão. do estabelecimento, O cara o MBL está seguindo o mesmo caminho do establishment, eles já estão estabilizados. Começaram como uma voz mais radical, uma voz que batia de frente, produzindo. Uma voz de oposição ao ideário da esquerda, né? Exato. E hoje estão fazendo a mesma coisa. Então, é isso. Como é que a gente vai? Não adianta. O que tinha mais futuro é isso. Né? Bolsonaro. Bolsonaro. Tranquilo, quem votou, eu mesmo votei nele para presidente em 2018, votei em 2022 e tal. Mas assim, o cara ele veio com aquele papo de nióbio. O que ele fez pelo nióbio nos 4 anos que ele foi presidente? Nada. O que ele fez quando ele foi presidente? Ele votou fundão eleitoral. 4 milhões de fundão eleitoral. Irmão, a gente não gasta isso com saneamento básico.
Teresina, eu tenho certeza que tem favela que não tem saneamento básico. Aqui é o estado que tem menos da federação de saneamento básico. Um dos piores nessa questão. Aí eu te falo. A gente gasta 4 bilhões por ano com fundo eleitoral, mas a gente não gasta 500 milhões por ano com saneamento básico. Qual que é mais importante para a população? Pô, você tem gente inteligente que vem lá do fim do mundo, que nem o Enéas veio do Acre. Você tem uma galera super inteligente que vem do Ceará, do Piauí e por aí vai. Você tem muita gente super inteligentes aqui na UFP, né, na Universidade Federal do Piauí. Isso. Gente que faz engenharia. Muita gente que precisa de financiamento para projetos, inclusive, né? E o governo gasta fundo eleitoral, né? Então, só que o que eu quero dizer? Você tem muita gente inteligente que sai daí, que poderia sair daí, mas não sai. Sabe por quê? Porque pegou uma doença, porque não tem saneamento básico. Aí você tem um gênio do tamanho do Enéas na sua cidade, uma criança que nasceu lá na favela tal, que eu não sei mencionar nomes de bairro aí, mas imagina um bairro bem pobre da sua cidade Teresina aí. Você tem uma criança super inteligente que ela vai morrer, ou ela vai ter meningite, porque não tem saneamento básico. Mas o que os nossos governantes estão preocupados? Fundão eleitoral de 4 bilhões. Ah, vá merda. Entendeu? É isso. Você tem problema da violência, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você tem um problema da violência. Aí o policial não pode entrar na favela, não pode entrar com helicóptero. Por quê? Porque o ministro do STF falou que não pode. Quem que o ministro do STF vai saber sobre segurança pública? Como é que a gente Ele não tá na linha de frente que o policial tá. Entendeu? Eu vi um PM falando, o cara falou assim, a gente aqui, a rota aqui quase acabou com o PCC em 2012. Quase acabou. Os caras saíram, começaram a prender os integrantes, começou a chegar nos cabeças e tal. Quem que era o governante na época? O vice do Lula. Quem que era presidente do Brasil na época? O governante do estado de São Paulo era o Geraldo Alckmin. E quem que era presidente na época? A Dilma. Ligaram lá de cima para a galera da rota para não pesquisar mais, para não procurar mais. Aí o PCC voltou a crescer de novo. Quer dizer, o problema de crime organizado não está só no crime organizado aqui na falta do Estado. É o próprio Estado ali, as pessoas que a gente colocou ali para defender o Estado, para representar a gente, é que defende o crime organizado. Justamente. Entendeu? Infelizmente é isso. Infelizmente eles se aparelharam com o Estado. Entende? Aí você vai no Rio de Janeiro, você tem um cara chamado Brizola. O Brizola foi o que praticamente fundou o Comando Vermelho. Então, você tem lá os morros lá no Rio de Janeiro, comandados pelo Comando Vermelho. Isso é lá da década de 70, com Brizola. Não é à toa que o nome do comando, não é à toa que o nome do comando é Comando Vermelho. É porque eles são comunistas, realmente. Eles foram da Falange Vermelha primeiro para começar, né? Que era uma facção comunista também. Então, e assim vai, cara. Então, é aquilo, né? Eu não tenho muita esperança num futuro melhor. Acho que a tendência nossa é só piorar. Por quê? Esse processo de aumentar imposto vai continuar. O Haddad vai continuar aumentando imposto, entendeu? Vão continuar jogando dinheiro, sumindo com dinheiro via fundão eleitoral, vão dar um jeito de sumir com o nosso dinheiro, né? A Odebrecht, que tinha sido acusada e mostrado que ela tinha sido corrupta, já está recebendo dinheiro do PT de novo. Já está recebendo dinheiro governamental de novo. Né? E assim vai. Então, não vai, isso aqui não vai andar para frente. E não queira defender Bolsonaro, porque o filho do Bolsonaro votou na aprovação de uma lei. Quando o Bolsonaro perdeu para o Lula naquele ano, acho que em 2024, foi em 2022, o Lula ganhou a eleição, o Bolsonaro perdeu. Ele ia entrar no ano seguinte. Aí o filho do Bolsonaro vai lá e aprova uma lei que dá mais liberdade para político pegar dinheiro de estatal. Isso ia beneficiar quem? O Lula. O PT, que entrou no poder em seguida. Então, assim, é um ajudando o outro. É um ajudando o outro. Não tem... Querendo ou não. Querendo não. Mas Bronson, mete bronca aí, mano. Fala do seu blog, fala da esperança que você tem no futuro.
eu acredito que a gente não está aqui para mudar o mundo, né? Todo mundo aqui tem uma missão, claro, mas eu acho que a gente não está aqui para mudar o mundo. Nossa missão como conservador é fazer a nossa parte, né? Tipo, é que nem o Olavo falava. Ele dizia assim, eu posso até não estar mudando o mundo e tal, fazendo alguma coisa, mudando a situação, mas, tipo, a minha parte eu estou fazendo. O meu dever eu estou cumprindo. E nosso dever aqui é defender nosso país, defender nossos princípios, aquilo que a gente acredita, né? Conservadorismo, patriotismo. A gente precisa defender as pessoas mais pobres, as pessoas que são mais necessitadas, né? Defender a justiça, né? A gente precisa fazer isso, cara. Coisa que não está acontecendo no nosso país, né? Foi assim que eu comecei com a rádio, foi assim que eu comecei com a revista. Para mim era por isso, né? Tudo pelo bem do nosso país e pelo nosso povo, né? A pessoa tem que ser motivada por isso, na minha opinião. É isso aí. O Braulio, ele comentou algo aqui, ó. Eu achei interessante. Para mim, esse negócio de patriotismo e nacionalismo só serve para as pessoas se odiarem e fazer guerra em nome do país. O que você acha disso, Bronson? Não, na real, cara, patriotismo e nacionalismo vem lá do início que nós éramos famílias. E de famílias nós éramos tribos. Cada um queria defender sua tribo. Quando a gente fala de defender nosso país, a gente tá falando tipo como se fosse defender a nossa família. Para mim, esse cara aqui é como um irmão no meio de uma guerra, quem estiver com um país estrangeiro, esse cara, querendo ou não, é um brasileiro, a gente vai ter que defender ele. A gente vai ter que defender a nossa família, né? Era esse pensamento que eles tinham quando estavam guerreando com outras tribos, né? Defender a minha tribo, defender a minha família, defender o meu clã. Aí foi partindo, evoluindo, evoluindo, até que chegou no ponto que forma uma nação, forma um país. É assim, cara. A nação é nada mais, nada menos que uma grande família. Abraço aí, Braulio. Braulio é amigo seu ou não? Não, conheço não. Oh. Eu, particularmente, penso assim, concordo com você, matar o outro. Não é você odiar o outro. Opa, caiu aqui, tá funcionando? Patriotismo não é você, o nacionalismo não é você matar e odiar outra pessoa. Não, é você amar o que é seu. Pô, eu nasci em São Paulo. Eu morei 11 anos no Paraná. Não tem um dia, 11 anos em Maringá, Paraná. Não tem um dia que eu não quisesse sair de lá e voltar para São Paulo. Entendeu? Não tem um dia que eu não quisesse fazer isso. Não, eu não odeio os maringaenses. Inclusive, uma terra que tem muita mulher bonita. Mas o feeling não batia. Tanto que eu casei com uma cearense. Um lugar muito bonito. Eu acho assim, o pessoal aqui super educado. Eu me espanto com a educação que a galera tem aqui. Porque o Vale do Paraíba, eu nasci em Leme, não no Vale, mas eu moro no Vale do Paraíba. E eu acho aqui assim, tipo, super legal. E é o estado, é o meu estado. Então, não tem problema com isso. Agora, eu odeio o cearense? Cara, eu amo a rapadura do Ceará. Eu sou casado com uma cearense. Eu odeio outra pessoa? Não. Eu odeio o venezuelano que vem para cá fugindo da fome. Eu não odeio ele. Eu não Mas odeio a gente ele. ama o que é nosso. Mas a gente ama o que é nosso. É exatamente isso. Então, A minha família, a sua família é insubstituível, né? É como o nosso país, é a mesma coisa. eu já trombei com haitiano, já conversei, minha esposa conversou em francês com haitianos, já trocamos ideia, porque lá em Maringá tem bastante haitiano. Porra, mano, sem problema. Já trombei com venezuelano, argentino, um argentino entrou na nossa igreja aqui. Sabe, assim, cara, é gente que tá aqui, cara, e eu fico feliz que eles vieram para cá, porque, pô, se eles estão vindo para cá, que aqui é melhor do que onde eles estavam. Mas eu amo o meu Justamente. país. Contanto que não venham para fazer besteira aqui, venham para trabalhar, venham para fazer alguma coisa útil, né? Exatamente. E, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum de sair do Brasil ou do estado de São Paulo para ir para os Estados Unidos, para a Argentina, ou para a Europa, ou para a França, ou para a Inglaterra. Eu não tenho interesse nenhum. Né? Mas quem sai, respeita, tem que respeitar lá
E tem que entender que lá existem as pessoas que amam aqueles países e pronto. Né? Eu acho que é isso. Isso é patriotismo. É amar o que você tem. E respeitar todo mundo, é isso. Agora, se o Brasil entra em guerra com a Rússia, né, vai meter bomba em russo. Né? Isso que fizeram com a Ucrânia, por exemplo. É uma luta difícil, né? A Ucrânia, o que fizeram com a Ucrânia? Pô, a Rússia tinha um pacto de... A Ucrânia entregou, quando a União Soviética se desfez, a Ucrânia foi lá e entregou todas as armas nucleares para os russos. E falou assim, ó, e aí os russos falaram assim, nós não vamos invadir a Ucrânia. A Ucrânia falou, beleza, fizeram esse tratado de paz. Aí alguns anos depois... A Rússia vem e começa a invadir a Ucrânia. Pô, eu acho que é uma falta de respeito, porque tanto os ucranianos quanto os russos, eles compartilham da mesma família, eles são povos de língua parecida, de história parecida, tanto que tem gente que é ucraniano que mora na Rússia, tem gente que é da Rússia que mora na Ucrânia, e assim, você tem parentes, eles têm muito parente. Aí do nada, são eslavos, né? Isso. Aí por causa de um cara chamado Putin decide invadir a Ucrânia e, sabe assim, aí eu acho isso uma grande falta de respeito. Aí o que acontece? Patriotismo. Patriotismo. Entende? O ucraniano tem que defender o território dele, mesmo que seja contra, sei lá, os primos deles. O soldadinho lá tem culpa? Não tem culpa, mas quem mandou colocar o Putin no poder? Assim como a gente não tem culpa do Lula ser presidente porque eu votei no opositor dele, você talvez votou, mas da mesma maneira que o Lula tá fazendo cagada e tá lascando com todo mundo, o russo vai sofrer a consequência de ter colocado o Putin ser presidente lá, ponto. Né? Justamente, cara. Justamente isso. Entendeu? E é isso. Que país mais preconceito do que os Estados Unidos com o Klux Klan? Cara, você tem os ingleses que são bem preconceituosos também, cara. Todo lugar tem isso aí. Isso aí, querendo ou não, é uma reação que você tem, né? Isso é um negócio que vem lá dos primórdios também. Assim como tem o patriotismo que vem dos primórdios, o preconceito ele vem dos primórdios também. Né? Isso existe em todo lugar. Existe brasileiro que não gosta de gringo, existe brasileiro que não gosta de haitiano. Isso aí tem em todo lugar. Sim. Então, é isso. O preconceito, inclusive o Gama aqui, o Braulio, colocou um tema bem legal. O preconceito ele tem em todo lugar. Vou dar um exemplo. Quando eles estavam para construir a primeira faculdade no Brasil, os nordestinos, tem documentos sobre isso, teve um nordestino que comentou o seguinte, se for construir uma faculdade, não construa em São Paulo, porque se os seus filhos forem para lá, eles não vão falar direito. Até interno tem preconceito, os caras têm. Como, Bronson? Travou. Até internamente, dentro do país, os caras têm preconceito, cara. Rola uma xenofobiazinha. Travou aqui. Você vê, ó, você tem o preconceito dos nordestinos, que o Brasil começou a ser colonizado primeiro pelo Nordeste, né? Daqueles nordestinos pelo paulista. Né? O preconceito tem, cara. Aqui, por exemplo, quem nasceu no estado de São Paulo, quem é descendente de paulista, cara, a gente tem uma cultura diferente do cara que veio lá do Nordeste para cá. É diferente. Lógico. É diferente. Não tem como. Tanto que aqui tem o termo baiano, né? O cara, você ser chamado de baiano aqui. Né? Não, mas o Paraíba é uma coisa, mas ser chamado de baiano é que você é meio que uma. Até alguns anos atrás era uma ofensa. Ninguém queria ser chamado de baiano, porque tá fazendo baianagem, tá fazendo coisa errada. Né? Não, sim. Então, o preconceito regional é natural. Você chega no Nordeste, se você vai ter treta do cearense com o pernambucano, com o alagoano, com o baiano. Piauiense, com o cearense, do maranhense. Para nós aqui é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Mas tem as tretas internas. Assim como aqui em São Paulo, por exemplo, tem cidades do interior que tem treta com paulista. Tem cidade minha esposa morou em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, se eles soubessem que você era da capital, eles não te davam emprego. E eu morei 11 anos. Ultrapassou o nível. Esse aí ultrapassou o nível da xenofobia. Esse aí.
Eu Dentro morei de 11 São anos, Paulo ainda. eu morei 11 anos em Maringá, Paraná. Quando eu chegava lá e falava que era de São Paulo, né, do interior de São Paulo, os caras achavam que eu era fugitivo da cadeia, fugitivo de prisão. Porque acontece bastante de paulista presidiário montar no carro, no busão e ir para o Paraná e ficar por lá escondido. Isso é muito comum. E os caras achavam. Então, o paranaense tinha preconceito comigo que era paulista. Então, cara, é normal. Eu vou chorar as pitangas? Não vou chorar, vai fazer o quê? É assim. Só que é natural. Né? Só que é natural dentro do ser humano esse preconceito. Né? A conclusão, eu acho que é a coisa mais idiota que existe, né? Porque os caras querem uma soberania Com branca, certeza. não faz sentido nenhum, né? Mas eu duvido que isso acontece bastante. O cara que é o racistão, preconceituoso lá, vem pro Rio de Janeiro, vê uma morena carioca lá, mano, acabou o preconceito, bichão. Inclusive, eu vi uma foto de um cara com uma morena, abraçado numa morena e com o símbolo da SS tatuado no braço, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas tinha grupos, tinha um cara de uma banda, isso tá no Cadarços Brancos, do David Vega. O cara, ele era líder de uma banda racista. Aí ele veio pro Brasil, aqui em São Paulo, fazer um show, viu uma morena, casou com ela, levou pra Europa e abandonou o movimento, pô. Eu vou pesquisar qual é essa banda aí, viu? Eu vou botar inclusive no canal. Essa aí. Eu te mando, depois você tem o PDF do Cadarços Brancos, né? O mal do cara foi sair do movimento. Tinha que manter, cara. Não, mas acontece muito isso, né, dentro do movimento skinhead. O cara é o racistão, aí arruma uma morena brasileira ou uma africana e acabou o papo. Fim de Acontece, papo. acontece. Deixou, vai pôr na terra um monte de mesticinho, Mas, cara. cara. Entendeu? Uma das coisas que é interessante, por exemplo, até não pagando de eugenista, a nossa mestiçagem, ela gera as mulheres mais bonitas do mundo. Isso é fato. Todo russo ama uma brasileira. É contestável, cara. É contestável. Não, o russo, o americano, o inglês, o europeu. Cara, os caras gamam numa brasileira. Não é E a pra gente menos. gosta de uma coisa também, pô. A gente gosta de uma Só, loirinha também. só que tem um negócio muito Você não. interessante. Só que um negócio muito interessante. A mestiçagem, ela fudeu com os homens. Porque nós, brasileiros, somos os homens mais feios do mundo. É verdade, cara. É verdade. Eu não me incluo nessa lista, mas tá bom. Não, cara. Ó, se comparar a gente com um americano, com um inglês, com um francês, a nossa altura a gente é quase que uns 10 centímetros mais baixo. A gente é 10 centímetros mais baixo, basicamente. Você chega, ó, você vê, o cara igual o Bitelo tem 2 metros. Para ele comprar sapato, para ele estar comprando sapato, tá tendo que vir dos Estados Unidos. Porque lá é normal os caras terem 2 metros, 1,90 m. Aqui, cara, é raro você encontrar alguém com 1,90 m. O cara que tem 1,81 m já tá acima da média. É alto. É alto pra caraca, entendeu? E que usa 45. Passou do 45, o cara já não tem mais sapato aqui, ele tem que comprar importado. Então, a mestiçagem gera homens mais fracos, só que a mestiçagem gera mulheres mais bonitas. E isso é engraçado, que é uma coisa que o brasileiro tem bastante. Né? Não, de fato, as russas, a gente acha as russas bonitas, só que para o russo, toda russa é igual. É. E o nosso traço de beleza, qual que é o ideal de beleza brasileiro? A branca. Mulher para casar, a gente sempre vai escolher a branca. A branca do zóio azul ou a branca, a gente vai escolher para casar. Né? Aqui, ó, Augusto, aqui fraco, teu pensamento, cara, ficou puto, porque eu falei que os homens. Não é uma questão de. Eu não tô falando, eu tô Olha aqui o generalizando. perfilzinho do cara. O cara é esquerdista mesmo. Pode banir esse cara aí. Pode tirar ele da live. Olha o perfilzinho do cara. É uma estrela de Davi igual ao símbolo do Naruto. Valeu, Augusto. É nóis aí, viu? É nóis. Não, essa foi essa foi de doer, cara. Fraco é Não. teu tempo. Cala a boca, cara. Teu pensamento é fraco. Imagina esse cara aí. Não, assim, eu falo com base naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu converso, né? Porque eu tenho amigos no Brasil, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, moram na Europa, eu tenho gente, conheço um monte de gente em vários lugares, né? Como dizia o Sabotagem, né? Conheço gente de Sampa RH, Baixada Porto, sou gavião fiel de origem louco, sou fogo contra fogo,
né? Mas vale um no bolso de qualquer um. Assim, aí o cara fala, descoloniza somente. Só estou comentando algo geral, algo que eu já vi, algo que eu já pesquisei, algo que eu percebo. Pega aí, quantos homens brasileiros, vamos pegar, quantos colombianos, espanhóis você tem em Hollywood? Pô, você tem o Antônio Bandeiras, por exemplo. Olha para o Antônio Bandeiras. Você tem uma porrada de gente de que não é americano que está dentro de Hollywood. Brasileiro, quantos brasileiros você tem em Hollywood? 2. E o Leonardo DiCaprio. Não, Leonardo DiCaprio não é brasileiro. É não? Sei lá. Não, eu acho que ele é americano. Pega aí, por exemplo, 2 homens, hoje eu acho que são grandes nomes dentro de Hollywood. Tem o Rodrigo Santoro também. Que é pela beleza. Você pega o Rodrigo Santoro, ele é considerado um dos homens muito bonitos. E o outro é o Capitão Nascimento lá, o Wagner Moura. O Wagner Moura. São os 2 únicos brasileiros que você tem ali que estão em Hollywood que se destacam. O resto, meu amigo, não existe. É inexistente. Eu não consigo dizer um nome. Entendeu? Aí o cara fala assim, descoloniza somente. Só que aí você olha, por exemplo, o Rodrigo Santoro ou pro Wagner Moura, por exemplo, e compara com outros atores americanos, outros atores que não Hollywood. Cara, os caras são anão, pô. São anão. São baixinhos. Entendeu? Você olha, por exemplo... Vê que no filme do 300 o Rodrigo Santoro é grandão, pô. Mas tem que ser, né? Tem que ser. Teve que ser assim, né? Porque ele tava representando o imperador persa, né? Doido, cara. Cheques. Né? O cara aqui, Augusto Souza, anti-imperialista. Os Estados Unidos foi criado através de um genocídio contra milhões de inocentes. Isso que é feio, monstruosidade até não. Tá. E o Império Romano não foi feito assim. O Egito não foi feito assim. Os grandes impérios africanos. Os grandes impérios africanos foi feito na base da CLT, né? A Meca, os países que hoje são árabes, né? A religião islã ela cresceu na paz e no amor, né? Foi tudo na florzinha, tudo na paz. Foi todo mundo cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados. Foi todo mundo cantando isso, né? Foi escravidão. Os caras são tão pacifistas que tem país que tem a bandeira com a AK-47, cara. A AK-47, uma foice, né? Aqui, ó. Braulio Gama. Me fala aí sobre os turistas americanos. Também são super preconceituosos. Claro. A gente falou, pô. Preconceito tem em todo canto, meu. Essas paradas tem. Mas o que acontece? A colonização do americano foi feita por ingleses. Os ingleses, eles são racistas mesmo. Na parte do sul, realmente. Na parte do sul tem essa diferença, né? Porque eles foram colônias de exploração. Já outras partes, outras colônias, foi colônia de povoamento, né? Então, acho que você sabe mais ou menos essa história. Sim. Mas, por exemplo, o país que foram colonizados pela Inglaterra, eles têm grande problema de preconceito. Você pega a Austrália, África do Sul, Estados Unidos, são alguns exemplos que você tem problemas interraciais. Agora, países que foram colonizados, por exemplo, pelos portugueses, eles não têm problema interracial. Brasil, Angola, Moçambique. Eles não... O problema interracial é outro. O problema nosso é social. O autoproclamado povo de Deus está fazendo genocídio na Palestina. É claro, verdade, eu concordo com você. Mas a gente não quer entrar nesse mérito, não, pô. A gente está falando de Brasil aqui. De Brasil, né? De Israel, tá ligado? Só que tem uma coisa. Quem é que lança milhares e milhares de foguetes contra Israel? São os israelitas? Não. É o pessoal que está na Palestina, é o pessoal que está no Irã. Se Israel hoje parar de guerrear, ele deixa de existir. Se a Palestina parar de lançar bomba neles, a Palestina continua existindo. Acho que esse espírito de porco não parou para pensar por isso, né? Mas é isso. Tá? Mas, voltando à nacionalidade. Então, eu defendo. Eu falo, cara, o israelita, cara, ele faz muito bem. O judeu que tá lá, ele faz muito bem defender o território dele. E eles são até bem mais racistas do que os próprios sionistas americanos, eu acredito. Você fala quem? Os israelitas? Sim. Você pega lá, o cara tá lá na terra dele lá. E aí
a todo momento pode estourar uma bomba, porque um estrangeiro, seja ele muçulmano, palestinense ou sei lá, chega lá e pode soltar bomba. Inclusive tem não sei se você chegou a ver esse vídeo, é bem antigo. Tinha 3 skinheads no meio de Israel, lá no meio de uma cidade lá, brigando com um judeu, velho. Representaram a cena. Não, puta que pariu. O cara sai lá do quinto dos infernos, do país dele. Deixa os caras quietos, pô. Eu acho que esses caras eram filhos de soviético que tava morando em Israel. De russo. Inclusive, os russos, eles são tão antissemitas quanto... Tinha judeu. Quando Israel foi fundada, tinha judeu que queria sair da Rússia para ir para Israel. E os russos não deixavam os judeus sair da Rússia. Os caras não deixavam. Doido, né? É. Doido. O cara não gosta do judeu e não deixava o judeu ir para Israel. Puta que pariu. É doido isso, né? Loucura. Não, a história começa quando os judeus foram deportados no ano 70 com a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. A história começa aí, 2.000 anos atrás, não é no século XVIII, não. No século XVIII só fudeu tudo com os ingleses governando essa bagaça. Os ingleses só ferraram aquilo que já estava. Aí os americanos, querendo mais confusão, declararam independência do Estado de Israel e aí lascou mais ainda. Por quê? Aí lascou tudo. O Olavo comentou, a direita americana ela é judia. Quem comanda a direita nos Estados Unidos são os judeus. Assim como a direita brasileira ela é católica, só que o engraçado é que a direita, por exemplo, você pega para a direita francesa, é antissemita. Você olha para a direita alemã, antissemita. Você olha para a direita inglesa, antissemitas. Não é tão errado, é porque eles são contra o sionismo, né? O cara não gosta de judeu e não quer que ele tenha a própria terra. Que merda é essa? É mesmo quando você chegar para você lá, ô Bronson, eu não gosto de nordestino. Só que também você não vai voltar pro Nordeste. Pô, aí você quer me lascar. Hã? Eu não gosto de paulista. Então por que não faz o... Por que não deixaram o São Paulo ser independente? Pois é. Não é? É isso. Não é? Todo mundo acha que tem direito à terra, né? Inclusive tem um povo, por exemplo, a gente está falando sobre nacionalismo. Tem um povo ali, os curdos, que é um povo que fica ali no sul da Turquia, e eu acho que E fica na naquela... Síria também. Os curdos são um povo que não tem terra. Eles são perseguidos. São muçulmanos, são árabes, muçulmanos, e eles são perseguidos. Eles não têm terra, cara. Eu acho isso justo? Não acho justo, cara. Pô, o cara é da Turquia? Deixa. O cara é da Síria? Deixa. Israel, os judeus, eles querem conviver com árabe tranquilo, mas o problema é que você tem uma porrada de árabe que não quer conviver com judeu. Exatamente. Né? Então é triste. É triste isso aí. Mas a Amazônia é nossa terra prometida, rapaz. Quem disse que não é? A Amazônia é terra prometida. Eu vou fazer como os judeus. Funciona. Você junta uma dúzia de maluco e cola lá. Ué. Aí os ingleses não vão deixar você dominar a Amazônia porque vai falar que é dos índios. Né? Mas a terra, na verdade, a terra é tudo dos governos. Na verdade, a gente vive num governo. A terra não é dos capitalistas. A terra é do Estado. Você não paga IPTU que o Estado vende sua casa. Tira você da casa que é sua, que você pagou, que você ganhou de herança, e dá para outro. É assim, não tem nada nosso aqui. Achar que tem alguma coisa. Cara, nem a sua mulher é sua. Não tem ideia. Não é isso. É. Mas os caras estão preocupados com o judeu e os comunistas aumentando imposto aqui. Puta merda. Mas, Bronção, o que você acha aí? O que a gente faz para resolver esse problema do Brasil? O que você pensa sobre partidos políticos? Fala um pouco para nós aí. Sobre partidos políticos, o que eu posso dizer é que a gente vive num modelo muito errado um sistema muito errado de governo, né? Eu acredito que a monarquia seria a melhor solução. Um sistema
com monarquia parlamentarista, né? Como tem na Inglaterra, né? Porque, tipo, nós somos um país de tamanho continental, né? Eu acredito que a gente tem que ter um modelo de governo forte, né? Necessário, um modelo de governo que tem um Estado necessário para resolver os problemas sociais e com menos imposto, claro, né? E com só 2 partidos políticos tá bom, liberal e conservador, na minha opinião, né? Porque, tipo, esse tanto de partido vai só tirar dinheiro público. A verdade é essa. O partido só serve para tirar dinheiro público. A gente gasta mais com o ex-presidente do que os ingleses gastam com a rainha, né? Com a família real. Pra você ver, cara. Né? O O que a nosso gente... imperador, Dom Pedro II, ele rejeitou quando disseram que ia dar uma ajuda de custo para ele lá, ele rejeitou. Porque ele sabia que era dos cofres do Brasil. Ele não queria isso. Ele queria que o nosso dinheiro viesse para o povo, né? Exato. O cara aqui, ó, o cara quer ser governado por um rei, PQP. Cara, pode soar estranho, tá, Augusto? Eu entendo o que você pode achar estranho. Só que, vamos lá, quais países ricos Rei do não mundo... governa, não. Primeira coisa, posso falar essa dele, Adolfo? Não, só deixa eu dar um exemplozinho. Vamos olhar para países ricos hoje. Canadá, responde a Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Inglaterra, responde a rainha da Inglaterra. Austrália, responde a rainha da Inglaterra. Você pega países que são extremamente... Os 20 países mais ricos do mundo, acho que só 2 ou 3 países que não tem rei. O resto é tudo monarquia, parceiro. Até o Japão, cara. O Japão, onde tem aqueles mangá louco lá, aqueles animes que os caras fazem, é monarquista, cara. É uma monarquia. É monarquia. Então, o que acontece? Pode parecer que louco à primeira vista, porque a gente cresceu num contexto republicano, e talvez você cresceu num contexto republicano. Mas, a longo prazo, a monarquia é a melhor forma de governar. E, ó, eu não sou monarquista. Eu votaria no rei só para poder enforcar ele, tá? Só que se a gente olha para os países mais ricos do mundo, eles são monarquias sólidas, democráticas. Agora, você olha para os países republicanos, eles são os mais frágeis, corruptos e com tendências ditatoriais. Rússia, China, Cuba, a República Bolívia, da Coreia do Norte. E lá eles têm Venezuela. ditadores que são piores do que reis. É, cara. E outra, Né? na monarquia, eu vou dar um exemplo. O rei, ele não governa, o rei é chefe de Estado, não de governo. O rei trata de questões diplomáticas, não de questões de governo. Quem vai governar vai ser o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, né, que o pessoal chama. Tem na Inglaterra, cara. E, por exemplo, vamos lá. O nosso Dom Pedro II, o cara falava 23 idiomas, porra. 23 E era idiomas. fluente em 17. Fluente em 17. Aí, olha só. Aí a gente hoje elege um analfabeto funcional para ser o representante do nosso Estado, que é o Lula. Nada contra o cara ser analfabeto. Nada contra a pessoa. Mas assim... Não, tem contra sim. Tu sabe por quê? Porque para governar um país, tem que saber de alguma coisa, cara. Tem que ter pelo menos um ensino superior. Não pode ser um analfabeto. Agora eu vou dizer um negócio mais engraçado para você, Bronson. Qual é a faculdade que o cara tem que ter para ser deputado? O que o cara tem que ter de formação para ser um deputado? Nada. É só ele se candidatar. Se o cara for o Sérgio Reis, Romário, eles se candidatam a deputado e conseguem. Tiririca. Tudo bem, os caras se candidatam. Aí os caras vão lá e aprovam leis que o advogado tem que estudar 5 anos, passar na OAB para estudar, para aplicar a lei. Um cara sem formação vota uma lei que um cara tem que estudar para... Não é louco isso? É louco. Não tá. Né? Entendeu? Então, sei lá, mano, tá tudo errado. Vamos declarar a independência dos estados, cada estado cuida do seu, já que o cara não quer rei, ou elege um rei pra gente focar ele. Uma coisa eu tenho medo com a monarquia brasileira, tá, Bronson? Isso eu falo abertamente. O problema da monarquia brasileira hoje é quem apoia eles. Que a maior parte dos caras que apoiam a monarquia hoje são católicos radicais. Então, o que vai acontecer? E a própria família real, os representantes principais lá, são católicos radicais.
Se o cara virar presidente, se o cara virar rei e tiver poder, a primeira coisa que os caras vão fazer é começar a boicotar o protestantismo no Brasil. Eu te falo porque eu conheço, eu vejo, e eu fico cabreiro com isso. Entendeu? Um dos problemas que eu tenho com a monarquia e com os apoiadores da monarquia atual. Então, Não o que eu sei posso dizer é que, pelo menos aqui no nosso Piauí, que é um dos estados mais católicos do Brasil, né? É que até o líder do ciclo monárquico daqui é um cara que é protestante, né, cara? Tipo, o que a gente defende, a maioria dos monarquistas defendem, tipo, é um estado laico. Não é mais aquele estado confessional católico, né? E mesmo se fosse, ia continuar a ter igrejas protestantes, né? Tudo bem, mas a gente passaria por uma fase mais ou menos que a Inglaterra passou, de treta entre católico e protestante. Entendeu? Não sei se você sacou que a história da Inglaterra sempre teve aquela treta católico, protestante. Até se estabilizar levou um tempo. Eu acredito que correria o risco da gente passar por isso. Porque, por exemplo, você olha para um Bernardo Pequister da vida, o cara é católico radical da vida. O próprio Olavo de Carvalho, ele era no final da vida dele, ele era um radical católico, meio doidão, entendeu? Super inteligente, super Mas não é a maioria esclarecido. dos católicos, graças a Deus, né? Não, não é a maioria, mas o problema é quem está no poder. Entenda o seguinte, o problema é quem controla a massa. Quem é que vai controlar, que vai impor as leis? Aqueles caras que estão junto com o rei. Entendeu? É isso. Essa é a visão que eu tenho. Não sei, você é católico, Bronson? Não, sou protestante. Protestante? Aí sim, então vamos cantar uma música do Gritando aqui. Eu protesto! Eu protesto, eu protesto, eu protesto! Já ouviu essa ou não? Nunca ouviu. Nunca ouviu Gritando. Já ouviu essa? Eu protesto do Gritando HC ou não? É da hora. Depois ouve. Banda punk, viu? Banda punk. Ó. Esses caras que eu acho que. Eu O ouço que mais é aconteceu? hack, cara, comando blindado. Ah, mas anda junto. Oi? Anda junto o som. Anda junto. É, Comando blindado é da hora. a função da igreja é domesticar os pobres. Pô, cara, sai da live, meu. Pô, sai da live. Deixa o cara aqui, só tem Eu 5 vou falar pessoas. merda, sai da live. Deixa o cara feliz. Democracia é isso. Vamos deixar o cara feliz, meu. É, O anti-imperialista aí, vamos deixar o anti-imperialista feliz. E ele é deve por ser causa de daqueles alguns. caras que falam que religião é o ópio do povo. Não, uma coisa é fato. Sempre os governantes políticos sempre tentaram domar a religião. A religião, ela sempre correu esse risco. Com nós protestantes está acontecendo isso hoje. O que acontece? O protestantismo cresceu bastante no Brasil desde a década de 90 e a gente ganhou uma força política muito grande. Então, os políticos hoje, eles tentam domar a religião. O Lula, ele falou assim, ó, nós temos que dialogar com os evangélicos. Por quê? O PT, a esquerda brasileira, tomou uma posição de ser anti-protestante, anti-evangélica. Você olha para a Globo e tal. E olha que louco. O Lula, em 2019, ele falou assim, não, nós temos que dialogar. A partir desse momento, apareceu um monte de grupo querendo, né, dialogar com o protestante. Por quê? A força política. Existe uma força política no voto, porque o voto do protestante é igual ao do católico. Só que o que aconteceu? O Lula ele percebeu que a esquerda estava perdendo o voto de protestante. Aí ele falou, não, nós temos que correr atrás do voto. Então, sempre o político ele vai tentar dominar, manobrar a religião a seu favor. E os protestantes têm que aprender a lidar com isso. Tem que aprender. Lutero teve que fazer isso. Os protestantes na Inglaterra tiveram que fazer isso. Teve uma revolução protestante na França. Teve um rei que ele foi lá e matou um primo de um cara lá. Teve um nobre. Um nobre chegou lá e matou a esposa do cara. Meu irmão, esse protestante, esse cara, tem um filme sobre isso. Opa, travou aqui. Voltou. O cara, ó, pra você ter noção, Bruno, o cara ele começou uma cruzada contra os nobres, que ele começou a matar todos os nobres católicos, velho. Aí no final ele chegou para os caras e falou assim, para o Conselho Supremo, falou assim, ó, eu tô nessa cruzada aqui porque vocês mataram minha esposa. E eu quero justiça. Aí ele foi condenado à morte e o nobre que matou a esposa dele foi, né,
foi condenado a um negócio lá e pronto. Mas o cara fez uma guerra dentro da França feudal, cara, praticamente. Né? Aqui, ó. Fala aí do Albert Pike, a igreja protestante e a Ku Klux Klan. Cara, racismo, quando se trata, sempre foi assim, cara. Lutero era antissemita, né? Só que a Eu gente já li olha o livro dele sobre antissemitismo. o Lutero ele era antissemita. Os nazistas, inclusive, usaram o Lutero, por exemplo, usaram de Lutero para isso. Aí a gente olha, por exemplo, para o João Calvino, mesma coisa, ele era antissemita também, João Calvino. Calvino E era quando antissemita? ele era. Se você pegar o livro de Daniel dele, tem uns comentários descendo além judeu, cara. Mas o Calvino mandou queimar um cara em praça pública. Um cara chamado Serveto. Cara, porque o que acontece? Calvino ele se tornou líder de Genebra, né? Genebra. Aí veio um cara chamado Serveto e ele mandou queimar o cara. Entendeu? É isso. Então, assim, o cara tá falando de Ku Klux Klan. É aquilo que eu comentei. Os ingleses, eles eram. Não só os ingleses, mas, por exemplo, os alemães, os italianos, que colonizaram ali, eles eram preconceituosos ao extremo. Eles eram preconceituosos. Qualquer grupo que surja a partir daí vai ser preconceituoso. Até na década de 90, você tinha as igrejas batistas nos Estados Unidos, você tinha grupos batistas, que eles ensinavam que a marca de Caim era a cor negra. A pele. Isso. Você tinha os Mormons, o fundador dos Mormons, eles eram racistas. Hoje não mais. Inclusive, o Robert Metals, que era um cara que era neonazista, que teve até uma pequena guerra que ele fez com o FBI e tal, ele era um dos Mormons também. Inclusive. Então, você tem uma região que o pessoal é racista, a religião ela vai ter esses elementos. Ela vai ter esses elementos. Você tem treta de católico e protestante acho que na Irlanda, se eu não me engano. Tem um país lá que está sob o jugo da igreja da rainha, né? Acho que é a Irlanda. Você tem metade do país para baixo é protestante, metade do país para cima é católico, e eles ficam brigando um com o outro. De atirar um no outro. Um sai da igreja lá e um atirar no outro, cara. Acontece muito isso. O IRA Way. Exército, como é que é o nome? Irlandês revolucionário, é isso? Então você tem isso. Então, as tretas por questões raciais, religiosas, sempre existiu, né? Ou você tem os muçulmanos que tentaram invadir a Europa. Aí veio um nobre português lá que fundou Portugal posteriormente e venceu os muçulmanos. Você tem as cruzadas, que os católicos indo lutar contra os muçulmanos. Tanto que a Europa deve a isso. A sua liberdade a isso. Porque senão hoje a Europa seria um califado muçulmano que a mulher não teria liberdade. Né? Justamente. Uma coisa que eu sempre falo, olha, você pode achar ruim, eu sou contra Israel. Você pode ser. Só que a única democracia no Oriente Médio é Israel. O resto é tudo ditadura. É tudo califado. Ditadura. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem os homossexuais. Um homossexual pode sair na rua no Brasil, tranquilo. Agora vai lá no Irã. Vai lá no Irã. Afeganistão. Aqui a gente tem movimento LGBTQ. Tranquilo, sem problema. Aqui é uma democracia. Vai num país muçulmano, falar que é LGBTQ, fala lá. Vai lá defender a bandeira. Te jogam de cima de um prédio. Então, assim, em Israel você tem Tel Aviv, que é a capital de gay. Lá os gays judeus, gays árabes, gays de tudo quanto é mundo se encontram lá, tem festa, tranquilo. Agora, o que vai acontecer se um palestinense lá, se um cara do Hamas entrar lá em Tel Aviv? O que vai acontecer com esses gays? Vão morrer tudo. Então, pergunto, qual que é melhor? Democracia, liberdade para a pessoa ser o que ela quiser? Ser cristão ou todo mundo viver a democracia muçulmana? Entendeu? Então é isso. Ditadura burguesa? Puta que pariu, esse cara tá onde?
A nossa classe, ô Augusto, a nossa classe é tudo comunista, tudo um bando de comunista. Entendeu? Você vai lá, eu conversando com uma professora, que ela é professora lá em Brasília, ela falou assim, ó, eu já dei aula em escola que é só filhinho de deputado, senador. Os caras querem uma revolução comunista. A nossa classe dominante é comunista. Os jornalistas são comunistas. A classe dominante política é comunista. Aí você vai Se a gente fosse uma dizer... ditadura, seria muito mais uma ditadura de esquerda, cara. É literalmente isso. Jesus comunista, eu não vi ele pegar um fuzil e atirar em pessoas que discordavam dele, não, cara. O cara fala, não, agora tem que mandar era comunista. Agora tem que banir. Agora tem que banir. O cara agora chamar Jesus. Tá na hora de banir esse cara. Não. Aí dá pra ver que é um imbecil. Aí, literalmente. Respeite Jesus Cristo, cara. Respeite Jesus Cristo. Não é só Jesus Cristo morreu pelas pessoas. O comunismo matou 100 milhões de pessoas no mundo todo, cara. Uhum. Jesus Cristo falou assim, divide o que é teu. O comunista, ele divide o que é dos outros. Isso. Né? Ó, música do Titãs. Nenhuma pátria me pariu. Então o cara do Titãs é o quê? Não, vamos botar um comando blindado pra ele ouvir. Comando blindado. O que é? Uma do comando, bem nacionalista. Deixa eu ver uma. Pano de chão. Pano de chão. Eu não costumo pôr música dos caras aqui, não, que senão dá de chão. Da BO? Dá. Pode ser que futuramente a live não eles... Eu falo isso porque eu tive um vídeo que eu canto uma música chamada Eunuco de Faraó. José estava no Egito, mas ele não... E eu gravei um vídeo sobre isso. E esse vídeo meu, ele deu mais de 100 mil visualizações. Eu acho que atualmente ele está com 130 mil visualizações. Entendeu? E esse vídeo, eu recebi direitos autorais, porque depois de um tempo o cara patenteou a música para ele. E aí eu fui notificado. Então, por exemplo, eu posso colocar uma música Pano de Chão do Comando Blindado aqui. E o que vai acontecer? Pode. Hoje eu não vou receber nada, mas daqui 1 ano, 2 anos, a live minha pode cair por causa da música. Entendeu? Deixa eu ver aqui, Comando Blindado. Comando Blindado nunca vai pegar direitos autorais. Não existe mais? Não, lógico que não. Nem tem. Não tem? Não tem direitos autorais Comando Blindado. Não que eu saiba. Tá saindo o som certinho? Mais ou menos. Olha ele, canal ali, meu canal. Ei, você de bandeira vermelha, o que pretende com isso na mão? Não envergonha a nação brasileira, isso não te serve nem pano pra chão. Vendo o mundo fora da realidade, e marxismo não se constrói uma sociedade. Da hora. Pano de chão. Eu lembro daquela música deles, Volta ao CC, cara. Essa aí eu cantava bastante. Volta ao CCC. Essa é boa demais. Volta ao CC. Faz muito tempo que eu não escuto. Comando Blindado. Deixa eu ver a letra aqui. Eu só quero ver o que os vermelhos vão fazer quando os militares retomarem o poder. Letra. Deixa eu ver aqui. É meio difícil achar aqui gênios. Vou te contar a verdadeira história de um povo iludido. É isso aí mesmo. De um povo sem memória, bem devagarinho, que é para você entender. Existem facções e ligas partidárias que iludem o povo apenas com migalhas. Asfaltam suas ruas e ganham seu voto, te compram bem barato, depois te querem morto. E quanto mais burro você for, para eles será bem melhor. Eles querem te manipular, e acabar com eles é que vai nos libertar. Os caras são ruins, hein?
Falar a verdade, cara. Mas Verdade nessa. o Comando Blindado, ele não é, como é que é? Não é banda? Como assim? É que não tem direito autoral, cara, porque, tipo, eles fizeram, tipo, muito proibido o som deles. Comando Blindado é uma banda extremista, né? Essas bandas extremistas, tipo, de hack, Brigada NS, Zurzi. Zurzi ainda pode ter direito autoral, talvez. Mas, tipo, Comando Blindado, Locomotiva. Essas bandas falam temas muito extremos, né? Aí, geralmente, é censurado, às vezes. Não tem direito autoral, né? Não ganha dinheiro. O Locomotivo, eu acho o som deles da hora, cara, mas assim, muito sem noção, né? O cara falando de raça branca. Porra, mano, raça branca. São Paulo, mano, São Paulo a Raça gente é Branca, meio. os cara devem ser branco com nome Silva e nome Silva e É, Leal. não, nada contra, cara, mas assim, o vocal é muito louco, o somzão é da hora, até a música Sangue e Honra, mas assim, Sangue e raça. São Paulo sempre foi mestiço, cara. Aqui a gente tinha os tamoios, eu moro numa região que tinha tamoios aqui. Os índios tamoios, você tinha os tupi-guarani, aí depois vem os portugueses, os negros, e aí juntas, fundos, os bandeirantes nunca foram brancos, eram mestiços, cara. Então, assim, o Sim. Brasil, o São Paulo, desde a sua fundação, sempre foi a mestiçagem. Aí um cara no século XXI me cria uma música no século XX, me cria uma música falando de raça branca. Ah, pelo amor de Deus, a gente tem mistura com italiano, com japonês aqui, cara. Pelo amor de Deus. Tudo. Banda boa mesmo é Combate São Paulo mesmo. É tratar desse tema bom. E sem racismo, né? O Eles podem até tumulto ter metal. uma ideologia a mais, só que, tipo, os caras são boas. Combate São Paulo. Como? Combate São Paulo. Combate Os São caras Paulo. chamam Essa eu Combate SP. nunca ouvi falar dessa banda. Depois a gente tem que fazer uma live aqui só batendo um papo sobre isso. Falando nisso, ô Bronson, já deu 1h30 de live, hein? Artista musical. Essa banda eu não conhecia. Disco Logs. Combate São Paulo. Jornal Anarquista. Heavy Metal. Sons dos Campos de Batalha. O site. Eu não gostei muito do site aqui, não, cara. Porque eles são NS, né? Mas o som dos caras é bom, não tem essas paradas de extremismo, não. Não muito, né? Ao vivo, Cinzas Nova. Essa é uma banda atual, né? Atuante. Sim, eu falo com o vocalista de vez em quando, o cara é gente boa, né? Pô, tem umas letras que eu preciso mandar para esses caras. Só que o problema é achar alguém que queira cantar. Né? Uma vez eu mandei pro Não, os Bandeira de caras podem Combate. cantar. Eu mandei pro Bandeira de Mandou? Combate, mandei uma letra, os caras falaram assim, Adolfo, a letra tá legal, só que ela é muito roeira. Ela é de uma época roeira e a gente não é mais, né? Aquela música, vim do subúrbio para agitar, amar meu país e por ele lutar, eu gosto de sexo. Eles não cantam mais esse estilo de música, né? Se você ouviu o Bandeira de Combate hoje, eles são mais para um nacionalismo ou mais um sentimento O de... cristianismo até, cara. Então, eles têm mais essa pegada hoje, né? O Bandeira de Combate. Ele falou, tem a banda É tal, uma só que eu mandei... pegada, a letra deles tá muito boa, cara. Eu gosto mais do estilo roeiro dos anos 90, mas o som deles, assim, mudou, evoluiu, né? Eles mudaram, né? Eles Sim. mudaram. Só que, assim, eles não estão mais com essa pegada roeira, porque também já não existe mais essa andada, essa coisa roeira nossa, né? De andar em grupo, de madrugada, já não existe mais isso. Assim, existe um outro que faz, mas não é mais a mesma coisa, entendeu? Então, eles Sim. mudaram. Aí eu mandei para eles, só que aí eles falaram, não é mais nosso estilo, você pode ver essa banda. Só que eu mandei mensagem para essas outras bandas, os caras não retornaram, entendeu? Tem banda que eu mandei mensagem. Teve um que pediu, mandou uma mensagem para mim, eu retornei, o cara nunca mais me respondeu. Que é o Nilson do ex-Bota Gasto. O cara era da Bota Gasto. Aí ele mandou uma mensagem para mim, aí eu mandei um retorno para ele e tal, mas nunca mais respondeu. Então, fazer o quê, né?
Aí não tem muito o que fazer, né? Aí a gente tem letra, eu tenho letras aqui, mas os caras não tem banda. É. Mas, ó, falou, Braulio, ó, ele é de Belo Horizonte, ó. Aí, ó, BH. Braulio tá Então de ele, sacanagem aí, tá falando merda nos comentários, o Braulio. deixa eu falar, mas ele não falou que Jesus era comunista. Isso não dá, né? Aí não dá, né? Não, aí. A gente pode falar de qualquer besteira aqui na internet, tudo bem, mas falar que Jesus era comunista, Agora, aí, não. Olha, acabou com a nossa noite, cara. Eu tava ouvindo o cara lá, porque a gente vê comentários que discordam da gente, é natural. Pô, é da hora. Mas o cara fala que Jesus era comunista, esse cara tem que ser preso. Porque. Depois eu vou gravar um vídeo explicando isso. Bronson, gente, se inscrevam no canal do Bronson. Extremo Radical tá na descrição do vídeo aqui, tá? extremo Então, tradicional. Que extremo radical, pô. Acho Extremo que é coisa de Radical. skatista, pô. Aí, ó, rádio tradicional, não tem problema, é tudo a mesma coisa. Você tem entrevistas, coisas que você comentou, né? Vídeos que você produz. Deixa eu até compartilhar aqui, apresentar para o pessoal. Ó, compartilhar tela. Mozilla Firefox. É isso aí. Aqui, extremo tradicional. Extremo tradicional. Tem uns podcasts dele aqui, ó. Rock contra comunista, Purecina, Venha pro Inverno Oi. Rádio... Faz tempo que você não grava vídeo, hein, cara? Faz um tempinho mesmo, vou voltar. Aí, ó, Rádio Extremo Vou Tradicional. fazer outra coletânea. Vem, cara, nesse rádio aí, vem até gringo, cara. Gente de fora para parabenizar o trabalho e tal. Tem cara da Polônia, Bélgica. Fico feliz com esse projeto aí, cara. Bacana. Não, e o seu canal não tá grande, tá com 491 inscritos, né? 492 agora. Seu canal não tá muito grande, né? Mas logo cresce, só 29 vídeos, tá bom. Para a quantidade de vídeo, tá bom. Com relação ao meu, se você pegar o meu aqui, por exemplo, Adolfo Clay, o canal aqui, ele tá com 5 mil inscritos. Bacana. Eu tenho 5 mil, aí. só que eu tô com só 111 vídeos atualmente. Mas é porque esse canal aqui era um outro canal com uma outra pegada. Aí eu mudei ele para ficar nessa pegada mais de história, movimentos de rua, essas coisas, né? Então eu mudei para isso. Mas, por exemplo, tem o meu outro canal aqui, por exemplo, que é o meu primeiro canal, 15 mil inscritos. Só que você chega no canal aqui, são 2 mil vídeos, ó. Caraca, 2 mil vídeos. 2 mil vídeos. Isso que eu já apaguei uns 400 vídeos, assim, já chegou... Eu acho que eu já cheguei a pagar uns 600 ou 700 vídeos desse canal aqui. Que a gente vai crescendo o canal, vai mudando a perspectiva. E aí Mas é isso aí, ó, 2 mil vídeos. Então, assim, para a quantidade de vídeo que você lançou para 500 inscritos, tá muito bom. Eu falo porque tenho aqui 2 canais aqui, pelo menos 2, e você me conheceu pelo Sagat Historiador, que é um canal com 723 inscritos, que também tem lá 300 vídeos lá naquele canal. Entendeu? Então, tá bem, você tá indo bem, é só meter bronca. Aí, ó, Fatos da Bíblia, já se inscreveu, ó. Já se inscreveu. Obrigado aí, Fatos da Bíblia. Abraço aí, Fatos da Bíblia. Isso aí. O Bronson falando de banda de rock nacionalista e treta. E, ó, primeira vez que ele dá as caras na internet. Eu nunca vi ele dando as caras na internet, não. Primeira vez aqui, hein? Primeira vez. Antes eu só me escondia, né? Porque sabe como é que é o movimento. Se tentarem me localizar, eu moro no interior do Piauí. É isso. O cara não vai querer invadir sua casa, né? Sabendo que você tá com um par de coturno doido pra dar um chute nele, né? Se ele estiver disposto a correr, sei lá, 1.000 quilômetros aí, para ele parar na roça. Obrigado, viu, Claudio? Valeu aí, viu? Pela ajuda. Só tá descarregando já. Valeu aí, viu? Gostei muito da live aí. Vamos fazer mais, viu? Obrigado. Não, bora. Só que eu vou precisar que você fale mais. Aí a gente pega uns temas que você pega para falar mais aí.
E aí a gente mete bronca, fechou? Fechou, boa. Depois eu vou trazer outro cara também, a gente pode trazer as pessoas, né, e tal, convidados. É isso aí. O conselho que eu dou pra você é comprar uma webcam. Finalizando a live, minha gente, que eu acho que ele caiu.